bem, pessoal. Então agora nós vamos continuar nossas aulas sobre os eletrólitos, né? Na condição de produção de entropia, ou seja, nós vamos falar de processos irreversíveis, condução elétrica, ou seja, condutividade dos eletrólitos, né? Como é que se dá o transporte de cargas no meio eletrolítico? Não falo das condições suportadas, ou seja, com eletrólitos suporte, sem eletrólitos suporte. Aqui eu vou fazer uma provocação bem grande, que tem a ver o seguinte: a maioria de nós, inclusive eu como aluno de mestrado, doutorado, eu me enganava que eu entendi isso aqui direito, tá? A gente lê os livros, as equações finais do transporte, como vou falar um caso do que tem no livro do Bard, Faulkner White, a terceira edição, né? A gente lê e acha que entender a equação de Nernst e Planck. Depois a gente vai ver e fica algumas coisas no vácuo, assim. Vamos começar por aqui, ó. Então, vamos falar nessa aula de hoje, vamos falar da difusão, né? Tem a ver com gradiente potencial eletroquímico, que pode ser simplificado para gradiente de concentração se tiver em condições ideais, que é raro, né, de acontecer na prática. E a mobilidade iônica, que tem a ver com transporte de carga por campo elétrico, influência exclusiva do campo elétrico. Então tá, a primeira coisa eu vou chamar a atenção para o aluno, dependendo do livro, o desvio da idealidade, lembrando que a atividade ela é proporcional à concentração e tem um coeficiente de proporcionalidade, né? Alguns livros chamam de coeficiente de atividade gama e alguns chamam de coeficiente de atividade de fugacidade, tá? Depende, tá? Porque você está falando de solução aquosa, que alguns pega emprestado dos gases, lá tem fator de compressibilidade, estrutura. Isso é assim, o desvio da idealidade, aquela equação μ igual a μ padrão mais RT dentro da atividade, o desvio daquilo, onde você pode colocar uma concentração dentro do logaritmo, é dado por F ou por K, tá? Eu não fiz coquinho porque está muito bem explicado. Vamos imaginar esse experimento aqui então, ó. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, nós temos ferro 2 mais, tá, e ferro 3 mais. E nós temos aqui, por exemplo, KCl. Tá? Bom, então vamos assumir que o KCl, durante a oxidação do ferro 2 e ferro 3 mais, não vai sofrer nenhum processo de eletrólise, ou seja, não vai ter redução de potássio, nem oxidação do cloreto, por aí vai, tá? Ok? Então, as nossas espécies minoritárias aqui estariam na casa de milimolar, por exemplo, seria o ferro 2, ferro 3, por exemplo. E aqui o cloreto de potássio na ordem de, por exemplo, 1 molar. Certo? Bom, a reação na eletroquímica é interfacial. Então, o ferro 2 para ferro 3, ou ferro 3 para ferro 2 está aqui na interface do eletrodo. Ele doa o elétron e dá uma continuidade no condutor elétrico iônico. Então, o que faz é manter a continuidade, que é ter uma consistência, cada ponto do circuito, você ter o princípio da condutividade elétrica se mantendo, é a transferência eletrônica na interface. Só que o KCl não está sofrendo transferência eletrônica, então significa que ele viria aqui e pararia aqui. Então vamos imaginar um experimento seguinte: eu tirei aqui o ferro 2 e o ferro 3, só tem cloreto de potássio. Significa o seguinte: a única jeito de ter um transporte de eletricidade, vamos dizer, montar um circuito elétrico com esse sistema aqui, sem ter eletrólise, seria com corrente alternada, igual foi na aula passada. Ou o domínio de estabilidade do eletrólito em 1 versus o eletrodo reversivo de hidrogênio, né? As condições ideais, entre 0 volt e 1,23 volts, você pode usando ali, aplicando a amplitude de 10 mV, medindo a amplitude da onda, né? De corrente de voltagem, calcula-se a impedância, ou seja, resistência generalizada, calcula-se a resistência do eletrólito. Como eu expliquei, se essa amplitude for 110 volts, um valor maior que 1,3 volts, que é o que envolveria a degradação do eletrólito, né? Eletrólise, produção de hidrogênio e oxigênio. Aí tem que aplicar uma onda de 1 kHz para minimizar ao extremo essa polarização de ocorrer uma reação na interface aqui. Bom, feito isso, então, migração tem 2 tipos de medir: baixa amplitude, oscilante, se for corrente contínua, né? E se aplicar a corrente contínua, vai ter eletrólise, vai degradar o eletrólito, então complica. Bom, mas eu coloco som da redox aqui, então o que acontece? Vai oxidar, oxida, o elétron vai pelo circuito, vem aqui, reduz, então fica nesse loop aqui, né? Admitindo que tem uma fonte de corrente ligada aqui, né? Bom, mas presta atenção. Então,
A espécie que está reduzindo e oxidando, ela está sendo transportada por migração, fazendo o campo elétrico para chegar na camada fusional, chegar na interface, transferir o elétron e afastar dela. E também está vindo por difusão, porque vai formar a camada fusional de inércia, né? Na interface. Então, veremos com muito detalhe depois, né? E as espécies aqui, então? Elas estão sustentando o campo elétrico, mas não estão reagindo, elas não são reativas, ok? Um jeito de explicar isso seria o seguinte: se eu tivesse entre os dois eletrodos aqui a ausência de eletrólito de suporte, o campo elétrico faria isso aqui, ó, com a distância aqui, ó, x. Por quê? Porque a condutividade é muito baixa. Ele usa a própria espécie que está reduzindo e oxidando para também transportar para poder sustentar o campo elétrico. Lembrando que a permissividade elétrica da água é em torno de 78, né? Bom, e se eu coloco a tua suporte? Acontece isso aqui, ó. Esse gradiente ele fica muito minimizado, fica assim, ó. Então, a condutividade também aumenta muito, mas para sustentar o campo elétrico. Mas o que vai dar continuidade no circuito é a espécie que sofre redução. Ok? Aqui que está uma das grandes confusões de entender isso, tá? Pouquíssimos livros explicam isso. Eu já vi isso muito bem explicado. Muito bem explicado, não, bem explicado no livro do New, Electrochemical Systems, e no livro do Fuller Hard, Electrochemical Engineering. A maioria dos livros enrola para explicar isso, tá? Aquela questão, igual está no livro do Bard e em outros livros. Você coloca acesso a eletrodo de suporte, a corrente de migração praticamente desaparece e você tem que ir além de FIC. Se não agitar, a parte convectiva desaparece ou tem além de FIC. Não é tão simples assim, tá? Ok? Então, nesse desenho aqui, o que está em preto sustenta, né? As íons sustentam um campo, né? Ele dá um suporte, eletrodo de suporte para esse campo. E as espécies em vermelho sustentam a reação redox e assegura a condição de continuidade na fronteira. Então, tem que imaginar esse cenário, tá? Por isso que nessa aula, o subscrito nas equações I e J vai fazer toda a diferença. Nós vamos ver no raciocínio final ali, que a equação da condutividade e da difusão, na verdade, é bem complicada, que nós não vamos poder fatorar a condutividade iônica, às vezes, a menos que nós façamos uma aproximação bem drástica, que é falar que a mobilidade iônica de espécie I é igual à mobilidade iônica da espécie J. Ok? Então, presta atenção, então, ó. O fluxo total é dado pelo fluxo difusional, vai ser espécie J aqui, que é importante, tá? Tudo que tiver J vai ser, estou usando difusional. E da espécie migracional, vai ser a espécie I, ok? Então nós vamos ter aqui a difusão, né? Espécie J vai ser menos a difusão, o gradiente de concentração, onde esse gradiente de concentração está localizado no comprimento que a gente chama de camada difusional de Nernst, né? A corrente total, o fluxo é a corrente total, soma de Faraday, o número de mols e a área real. Lembrando que a área real no eletrodo é a área geométrica vezes o fator de rugosidade. Tá? Que na última aula eu falei do eletrodo de platina platinizado. Ele se torna quase que idealmente polarizado por causa disso, né? Idealmente não polarizável, aliás, por causa disso. Se tiver a corrente passando não polarizável, se passar uma corrente bem baixa, porque ele tem uma área muito grande, né? Bom, então, a corrente migracional da espécie I vai ser menos a mobilidade iônica, né? Ok? O nosso Z, que tem a ver com a estequiometria do íon, né? Faraday a concentração e a derivada do potencial elétrico em posição. Ok? Lembrando aqui só para os alunos mais iniciantes, tá? Nesse tipo de capítulo, Φ aqui é o famoso U, que é a nossa voltagem, tá? Ok? Não confundir isso com isso aqui, ó, que é o vetor campo elétrico, tá? Que é igual a F sobre Q, igual a gente viu no ano passado, tá? E lembrando que a intensidade do campo elétrico, né? Okay? Ela é volt por metro, ou seja, a intensidade do campo elétrico, para lembrar dos iniciantes, né? Ela é o Φ, unidade de distância, tá? Na verdade, esse é um gradiente, né? Então serve colocar d, dx, dφ, dx, tá? Okay? Se o gradiente for linear, que é uma aproximação linear que a gente fala, né? Fica assim, tá? Okay? Só para o aluno iniciante que está acompanhando, às vezes, né? Então, a unidade térmica é mol vezes metro por newton por segundo. Nós vamos ver que as equações famosas de Einstein, Nernst-Einstein, Nernst-Planck, essas são equações de alta diluição, assim como a equação de Debye-Hickel. Porque em alta diluição, a interação soluto-soluto ela é muito pouco proeminente. Então, você pode fazer várias aproximações, né?
Então, o que eu vou falar aqui tem a ver com alta diluição, tá? Não pus número aqui, porque varia de autor e varia de estequiometria do íon. Íons monovalentes que falam, por exemplo, HCl, KCl, costumam desviar em valores mais altos do que, por exemplo, Na2SO4, entendeu? Que tem proporção de 2:1, 3:1, 3:2 do íon, tá? Então, íon monovalente, KCl, NaCl, HCl, são os mais famosos 1:1, né? Famosos casos 1:1, né? Eles são os mais estudados, porque, aliás, colocados nas equações para não ter problema de desvio em concentrações mais baixas. Vou explicar isso depois, tá? Estava chamando a atenção. Então, a gente tem aqui o J, o fluxo de fusão, ele vai ser dado por essa expressão, onde aqui a nossa potencial eletroquímico, né? Potencial eletroquímico, né? Dividido por Butler-Guggenheim, é a parte química mais ZF, né? Potencial elétrico. Okay? Em termos de atividade, então, se a gente fatora aqui, tem está tendo um problema de dimensão, o gradiente vira derivada, né? Em termos de x. Vai ter o ln da atividade, mais a potencial interno, tá? Okay. A gente vai ver que isso aqui é muito importante, tá? E atividade, então, contendo a concentração do coeficiente de atividade, tá? Então, esse subscrito aqui vai significar diluição infinita, tá? Ou que seja, tá? Φ aqui nessa notação implica, tá? Na concentração da espécie I tendendo a zero, tá? Essa notação rebuscada que é usada nos livros, então estou explicando aqui para alguns alunos, tá? Os alunos mais iniciantes, ok? Algum autor chama de J0, outros de infinito, ok? Porque se ele está falando de J, ele está falando da concentração tendendo a zero. Você está infinito, diluição infinita, tá? Ah, professor, o que é diluição infinita? Aqui eles falam do volume, né? Concentração, número de motos do volume tendendo a infinito, tá? Okay? Então, a concentração da espécie no ponto qualquer, na distância qualquer x, j, vai estar intercambiável com o potencial interno na posição x qualquer. Por quê? Como nós falamos na aula passada, que eu falei aqui do artigo original de Nernst, né? Então, porque, eu vou explicar daqui um pouco, o número de transporte, que é a fração de carga que cada íon transporta, ele é diferente, né? Para o cátion e para o ânion, tá? Isso vai envolver um arraste, tá? Do íon com sua esfera de sua rotação e para atender a eletromobilidade local, ok? Então, o concílio potencial interno está atrelado no número de transporte ser diferente, ok? Então, a equação de Nernst-Einstein, fazendo esse preâmbulo aqui antes de entrar no que eu quero explicar, ela fala o seguinte, ó, em alta diluição, CJ tendendo a zero, lembrando que eu estou falando o que é J, hein? Falando de fusão. Então, o coeficiente de fusão vai ser RT a nossa colega ali, mobilidade, certo? Mas era a equação de alta diluição, então isso aqui é uma equação que chama o quê? Equação limite, tá? Ok? Ela não vai dar eletródo mais concentrado. Na maioria das vezes, se o aluno quiser um número, o que essa equação limite significa de 10 milimolar, tá? Para baixo, tá? Na maioria das vezes, tá? Ah, professor, tem um caso que o cara fez em 50 milimolar. Tudo é um número, para não confundir com micro, nem com 0,1 molar. É alguma coisa dessa ordem aqui, tá? Equação de Einstein. De acordo no livro, tem autores que intercambiam isso, tá dando um nome diferente. Eu estou falando do livro que eu mais sigo, que é o do Bockers, né? Ok? E no livro do Korita de Dvorak e do Guiraud, tá? Então, DJRT, a mobilidade, pelo módulo, né? Para não ter coeficiente negativo. De dizer isso vezes Faraday, né? Constante de Faraday. Agora vamos entrar aqui na parte matemática. Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte, ó. Que a difusão da espécie J, ela vai estar atrelada a essa fatoração aqui, ok? Isso no limite da alta diluição, hein? Okay? Um termo RT, essa aqui sabe a propriedade do logaritmo, tá? Porque aqui é ln, né? Você faz a derivada em relação a x, né? Então estou derivando isso aqui. E esse termo aqui em relação a x, e também estou derivando esse termo aqui, né? Ok? Em relação a x. Derivando esse termo aqui, soma o logaritmo e fica 1 sobre CJ, derivada de CJ em relação à posição. E essa outra parte aqui fica o gradiente, simplesmente, né? Ok? A taxa de variação do potencial elétrico à distância. Então, nós vamos ter aqui para a nossa condição de alta diluição, né? Que nós temos uma parte difusional, então essa parte que é a diff, né? E nós temos uma parte o quê? Migracional, amiga. Aqui. Lembrando que esses sinais negativos aqui, eles representam que esse campo vai sempre
do mais por menos, ou seja, a derivada aqui é negativa, então negativo negativo é positivo e não pode ter fluxo negativo, ok? E aqui a mesma coisa, tá? Então nós temos aqui um gradiente de concentração, presta atenção nos detalhes. O gradiente de concentração, ele existe, tá? Em x menor ou igual à camada difusional de inércia, ou seja, muito perto da superfície do eletrodo. Que é uma observação muito importante a ser feita. Já esse outro gradiente aqui, ele permeia toda a distância entre os eletrodos. Então é mais ou menos assim, ó. Eu só tenho o eletrodo esquerdo e o eletrodo direito aqui, tá? Ok? Então aqui tem um positivo, um eletrodo negativo. Então, o gradiente φ, devido, né, ao campo elétrico, essa φ em relação a x, está ligando todo o eletrodo. Já o gradiente aqui de concentração é mais ou menos assim, ó. Ele ocorre aqui. Aí a concentração uniforme no bulk e aqui ele ocorre aqui. Essa espessura aqui é a camada difusional de Nernst. Tá? Então é só próximo do eletrodo que existe um gradiente de concentração que tem a ver com a difusão. Porque no bulk aqui, ó, nessa região aqui, ó, a energia térmica Kt, ela uniformiza. Então em cada ponto aqui nós temos a eletroneutralidade local muito bem definida, tá? Então presta atenção, isso aqui é muito importante, às vezes passa a ser percebido. Na região de bulk aqui, que está além da camada difusional do eletrodo positivo e do lado esquerdo da camada difusional do eletrodo negativo, está uniformizado por agitação térmica, ok? Região de bulk. Então o gradiente de concentração só existe nessa interface pequena aqui, ó, ok? Que é de alguns micrômetros, né? Então aqui nós temos uma uniformidade aqui das espécies eletroativas devido ao quê? Essa aqui é a concentração de bulk, tá? Essa linha horizontal aqui, tá? E essa inclinada aqui é a taxa, é o potencial, tá? O potencial externo aplicado variando com a distância. Tá? Ele vai ser menos inclinado quanto maior for a concentração do eletrodo. Obviamente zero nunca vai ser, né? Porque não existe eletrodo com condutividade perfeita. Mas ele pode diminuir bastante inclinação para sustentar o campo elétrico. Ok? Então nós vamos ter essa parte difusional, que está atrelada dessas partes pequenas aqui da camada difusional de Nernst. Nós vamos ver isso muito bem nas próximas aulas, tá? E a migracional, que tem a ver com todas as partes do eletrodo. Inclusive, essa parte migracional aqui não se considera dupla camada elétrica. Né? Dupla camada elétrica é uma descontinuidade, onde a eletroneutralidade ela só pode ser vista se considerar os elétrons no lado esquerdo do eletrodo, como é original dupla camada elétrica, ok? Certo? Nós vamos ver, aliás, a aula da camada elétrica, né? Então, essa questão da migração aqui, ó, ela não se aplica, tá? Para a dupla camada elétrica, tá? Na forma que está escrito aqui, tá? Ok? Então, esses dois conceitos importantes. Inércia e interface, vou estressar isso aqui, hein? Deixar bem marcante. E a equação de migração não vale para a dupla camada elétrica, ok? Então, somente se o potencial interno for igual a zero, ou seja, o número de transporte do Kt for igual ao do ânion, é que a gente tem essa expressão limite aqui, ó, que está em todos os livros, ó, onde eu tenho o coeficiente de difusão limite. Por quê? Muitos livros não falam isso, mas o coeficiente de fusão depende da concentração. No famoso livro Mathematics of Diffusion, do Crank, 1/3 do livro é dedicado a resolver as equações de Fick para casos em que a coeficiente de fusão depende da concentração. Tá? A gente assume na primeira aproximação que então não depende, mas fica atento a isso. Tá? Às vezes quando você vê num livro, o coeficiente de fusão D zero ou D infinito, é porque você está assumindo um coeficiente de fusão medida em diluição baixas ou tendendo a infinito. Tendendo a zero, desculpa, em diluição infinita. Tá? Então, só nesse caso, somente se então o número de transporte, ou seja, a fração de carga que o ânion carrega é igual à fração de carga que o cátion carrega, é que tem um desacoplamento, né? Nós temos um desacoplamento entre o que? A migração interna e difusão, que é a teoria original de Nernst e Planck. Ok? Mas se as soluções forem concentradas, ou seja, aqui não é U, tá? Aqui é Mi, tá? Potencial eletroquímico, tá? Potencial químico, ou eletroquímico. Nós estamos falando que o potencial químico é diferente de concentração, ou o potencial eletroquímico também é diferente. Eu quero dizer o seguinte, eu vou ter um coeficiente de atividade que é diferente de 1. Não tem fora da... Então nós estamos fora da idealidade, tá?
Nós não estamos mais naquela condição para falar que o soluto não está interagindo de forma pronunciada que não é pronunciada, que possa ser desprezada, né? Então nós temos essa equação aqui, né? Para fazer a derivada, ok? Então, tirei o subscrito, superescrito aqui, aliás, infinito, que agora eu vou trabalhar com concentração, né, mais relevante, né? Nada atendendo a zero aqui. Então nós temos essa equação aqui, né? Vamos fazer a derivada dessa parte em relação a x. Nós vamos ter aqui, primeira coisa, a parte que é essa aqui é o potencial padrão, né? A derivada é uma constante, então a derivada dele em relação, qualquer coisa vai ser zero, que é uma constante. Derivada logarítmico dá sempre 1 sobre a variável em relação a x. Derivada dela em relação a x. Aqui a mesma história, sobre o logaritmo, que vai ser 1 sobre a variável, e o RT está fatorando, né? Vezes a derivada dela em relação a x, mais essa parte aqui. Ok? Vamos lembrar então como é que está a equação de Nernst e Planck no livro do Bard, Faulkner e White. O fluxo total está escrito é igual ao fluxo migracional, mais o fluxo difusional, mais o fluxo convectivo. Primeira coisa, na equação de Nernst e Planck, que eu falei que na verdade é só Nernst e Planck, eles enfiaram esse nome depois nos livros didáticos, né? No artigo original só tem Nernst. Não tem esse termo aqui, tá? Porque são soluções estagnadas, tá? Não tem esse termo. Isso aqui foi autores de livro que colocaram isso, tá? Bom, e outra coisa que eu falei na aula passada, que na equação de Nernst, que depois colocaram esse nome de Planck junto, né? Nos livros, ela só trata do potencial interno, ok? Bom, então nós temos o seguinte, ó, o fluxo total essa é a migração, a concentração, vezes esses termos aqui, ó. Então nós temos toda essa parte aqui agora, ó, mais essa parte aqui, ó, ou menos, né, que estamos trabalhando com negativo por causa dos gradientes, né? Presta atenção no detalhe. Aqui é um termo fatorado que depende de J. E aqui é um termo fatorado que depende de I. São aquelas espécies que eu defini lá no início da lousa. Ou seja, não dá, só posso fatorar essa equação para torná-la compacta, dando a impressão que os eventos difusionais e migratórios são desacoplados, se eu assumir que o I é igual a IJ, que é igual a um qualquer, uma migração qualquer, que não existe. Eu posso fazer isso com a primeira aproximação, do ponto de vista formal, são eventos atrelados, ok? Eles não podem ser desacoplados, tá? Ok? Então o que acontece? Vamos ver o que vira. Vamos lembrar aqui que o nosso acessozinho aqui, ó, tá? Ok? O que faz papel aqui do relator suporte são os íons que eu desenhei aqui, menos negativo, positivo, preto, né? Ok? E o que está sustentando aqui, então é a parcela I, né? Então o que acontece com o eletrodo de suporte, que está aqui representado pelo subscrito I, os íons do subscrito I, foi muito maior que íons. Nós temos que chamar de casos suportados. O que é esse caso suportado? Quando essa concentração dessa espécie muito maior que essa, uma razão de 100 para 1 pelo menos. Ou se você tem 1 milimolar da espécie redox, você coloca lá a solução de KCl de 1 molar. Ok? Aí você garante que você está de 100%, de 100 vezes acima da questão migracional que eu vou explicar em termos numéricos daqui um pouco, que confunde um aluno, tá? Saber qual a parcela. Presta atenção, quando eu faço isso, eu não estou falando que desapareceu o efeito para o íon J, eu não estou falando isso. Eu estou falando que esse mais esse, é aproximadamente esse do ponto de vista matemático. Do ponto de vista físico, o J continua lá fazendo seu trabalho. O que é isso? Sofrendo oxidação, redução e fechando o circuito elétrico, dando a continuidade, ok? Só que aquele campo que era inclinado, que se você considerar só o íon muito diluído, ele fica pouco pronunciado em relação à distância quando você coloca o suporte. Então, por questão de simplicidade, isso aqui eu posso fazer. Ó. Como o coeficiente de atividade total vai ser governado pela espécie que tem maior está em excesso, eu posso falar que o coeficiente de atividade total é aproximadamente da espécie I, que é o delator suporte, e que vai dar uma constante. Por isso que a gente fala que se você pegar um vai falar o seguinte: o delator suporte serve para diminuir a resistência do eletródo, garantir que em todos os pontos do eletródo você tenha uma coeficiente de atividade para as espécies iônicas, se tem reação eletroquímica, a espécie coeficiente mais ou menos do teorido complexo ativado, por exemplo,
que a teoria de vai ser constante, ok? Então tem vários benefícios, né? E a gente tem também a terceiro benefício, que é a camada de GitHub vai ser comprimida, então a gente vai ter que a capacitância total da camada elétrica vai ser restrita à camada de Helmholtz. Então, esses 3 benefícios, assim, ou simplificações que o Electrode Support faz. Então, analisando o campo externo em relação à distância, nós temos aqui o Walter Helmholtz Plane, como nas aulas do camada elétrica com detalhe, é em torno de 1 nanômetro. Tá? E nós temos aqui, pois até a descontinuidade, que não é proporcional, né? Do Walter Helmholtz Plane até aqui, está em torno de 2 até 60 micrômetros. Então, é muito diferente de nanômetro para micrômetro, né? Desse aqui vai depender das condições do experimento, tá? Ok? E aqui, a partir daqui que a agitação térmica uniformiza tudo, né? Nós temos a região de Book, certo? Ok? Então nós temos, se tiver acesso ao Electrode Support, que aqui vai decair linearmente praticamente da camada de Walter Helmholtz Plane, tá? Bom, a gente vai ver na camada elétrica. Ele decai rápido, então a derivada aqui em cada ponto ela é muito rápida aqui, vai decaindo até que ela é quase paralela ao eixo X, então a derivada aqui é quase zero. Ou seja, a intensidade do campo elétrico é dφ sobre 1 volt por metro, né? Pela distância, vai ser quase nula aqui, ó, no excesso de Electrode Support. Mas se não tiver o caso não suportado, ela vai ser assim, ó, um valor bem consistente, bem considerável até o encontro dos 2 eletrodos. Então essa que é a expressão matemática para se dar assim, a taxa de variação do campo elétrico aplicado com a distância, na presença e ausência de Electrode Support, certo? Bom, aqui vamos imaginar um elemento de volume no bulk do eletrodo qualquer aqui. Em qualquer região do eletrodo, menos na câmara elétrica, tá? Então nós temos com o elemento de bulk aqui, esse elemento, imagina um elemento qualquer de alguns 100, 300 nanômetros, por exemplo, né, de área, nanômetro quadrado. Então nós temos aqui um ρ positivo, seria uma densidade de carga positiva, né, e uma densidade de carga negativa. Tá? Essa densidade, essa atmosfera iônica, ela se separou em 2 dipolos, um dipolo, na verdade, porque o TJ do positivo é o TJ do negativo, ou seja, a capacidade do cátion transportar uma carga é diferente do ânion devido ao efeito de tamanho da esfera de solvatação, certo? Tamanho do ânion solvatado, né? Então, esse elemento de volume aqui no bulk, para lembrar que não pode forçar nada para a camada elétrica, que não vale essa teoria, tá? Tem uma teoria totalmente especial só para a dupla camada elétrica, como nós veremos depois, né? Então, nós temos o seguinte, nessas condições, que essa derivada aqui, a taxa da variação do campo externo de composição, deve ser quase que zero do ponto de vista da aproximação que a gente quer, para x maior que a camada de inércia, ou seja, onde nós estamos na região de bulk, certo? Então, feito esse preâmbulo aqui, fiz esse desenho que podem entender, né, a questão do TJ positivo e negativo em relação do que aqui gera um potencial, né? Essa diferença aqui, ó, se você trata isso como um dipolo, né? A distância aqui que tem a ver com o fio interno, tá? Ok? Então nós temos que o J total vai ser a parcela de μJ, tá? A derivada em relação, quando eu faço essa aproximação aqui, ó, vai dar zero esse termo, tá? Que é qual que é esse termo aqui? O J, porque o J agora é a constante na presença de eletrodo de suporte. Então isso aqui é porque tem eletrodo de suporte. Então o gama é constante, né? Então a derivada dele vai ser zero. Esse termo aqui que desaparece agora na presença de eletrodo de suporte, tá? Ok? E nós temos esse termo aqui. Então a gente tem essa equação em azul aqui, ó, onde agora sim eu mostro de forma fatorada que eu tenho uma expressão AJ que depende só do gradiente de concentração, e eu tenho uma expressão que envolve o J, envolve o I para um gradiente de potencial e outro gradiente de potencial. Então presta atenção no que fica aqui, que poucos livros falam, né? Que é meio que uma síntese do que fala no livro do Moylan Hughes e no artigo original de Nernst. Eu tenho que para a espécie JI, para J existe o potencial interno, e para a espécie I existe a influência do potencial externo com a distância. Vamos lembrar o que é J? Então eu vou estressar isso, senão o aluno vai causar confusão no iniciante, tá? Então J é a espécie que sofre de fusão, então J aqui é a minha espécie redox, tá? Então aqui, por exemplo, aqui, ó, seria o ferro 2 e o ferro 3, tá? I seria, por exemplo, aqui, ó, KCl, tá? Então aqui, por exemplo, na ordem de milimolar,
aqui na ordem de mol, tá? Então vamos entender isso muito bem, tá? Positivo aqui. Então nós temos aqui, ó, aí eu mostro o seguinte, não pode desacoplar isso aqui, não tem jeito de misturar as coisas, ok? Então, esse termo aqui, interno, só vai desaparecer se o número de transporte for igual, aí ele tende a zero, aí você tem a equação de Nernst-Planck igual está nos livros. Então, a equação de Nernst-Planck igual está no livro do Bard, como o professor Newman fala no livro dele, de forma bastante assim, rigorosa, fica assim, esse açúcar dissolvido nas 10, 15 partes do litro, distribuído, desculpa. É isso que ele quer dizer, ó. Você tem a equação de Nernst-Planck, até que tem desse nome. Ele evita falar esse nome, só no finalzinho do capítulo que ele fala. Ele chama a equação de transporte geral, que ele fala que tem muitas coisas erradas no livro. É isso que ele quer dizer. Você só pode desacoplar os fenômenos se estiver na diluição infinita. Então, uma instrução mais concentrada no link com atividade, onde os íons interagem. Aí, então não dá para desacoplar, ok? Agora, uma vez tendo ela aqui mostrando isso, tem influência do campo interno e campo externo, tá? Nós podemos fazer o seguinte, ó, lembrando então os íons, se eu tenho que a concentração dos íons é muito maior que a concentração dos íons J, ou seja, pelo menos uma razão de 100 para 1, né? Ou seja, a concentração dos íons I, né? Vai ser 100 por cento do KCl, vai ser maior do K e do Cl, maior, 100 vezes maior que do J, que seria o carro ferro 2 ferro 3, que seriam as condições bem suportadas. Você pode colocar o protocolo de suporte. Ah, professor, eu pus 1 milimolar de ferro 2 ferro 3 e pus 10 milimolar de KCl. Bom, a espécie inerte, mas não é um caso suportado. Suportado significa o seguinte, você está garantindo que ele está sustentando a queda de tensão entre os dois eletrodos, tá? E se você pôr só 10 milimolar, não vai fazer esse efeito. Então tem que ser então, o eletrodo, caso suportado, aí você pôs o eletrodo de suporte numa concentração bem acima, pelo menos 100 vezes acima da espécie que está sofrendo eletrólise, que a espécie garante a continuidade no circuito das cargas em condições de corrente contínua. Como eu já falei, corrente alternada é outra história. Eu estou falando lei de Faraday. A lei de Faraday, na versão original, que a gente trata para definir a condutividade, tem termo da teoria de Larson-Sanger, eu estou falando corrente contínua, não corrente alternada, ok? Não vamos confundir as coisas. Tá? Então, na aproximação, agora sim, nós vamos chegando perto do que está no livro, que parece que é simples e não é. Ó. Na aproximação que a migração de J é a mesma migração de I, a gente tem esse efeito aqui, ó. Só se vai ser desprezível se esse campo for muito maior que esse. Mas esse campo muito maior que esse significa que esse campo aqui vai ser zero. Ele só vai ser menosprezado em relação ao outro, tá? Pelo simples fenômeno que eu falei, de ter o íon precisar do íon fazer o transporte e fazer a conexão do oxigênio. Né? Aí sim nós temos então o fluxo total na condição suportada, ou seja, todo suporte, pelo menos 100 para 1, né? Nós temos aqui então, aí sim, μJ aqui acompanhando a espécie J no gradiente de concentração, a espécie I aqui acompanhando a queda de tensão devido ao potencial pecado externo, não aparece nada aqui de potencial interno que causa uma confusão enorme. Tá aqui. Essa é a equação aqui, ó, que fala que se tivesse agitação livre, teria um termo convectivo, né, que seria um gradiente de concentração, um gradiente de migração, um gradiente de convecção, que seria a equação que está nos livros mais básicos. Então, era um caso ultra mega particular do que a gente vê que está no episódio que foi o que Nernst fez, entendeu? Está bem mais complicado, ok? Então, eu sei que esse assunto é difícil, no Bockris o Bockris estende muitas páginas, na verdade, através do livro todo para chegar nesse conceito. Eu pus até como a cereja do bolo para o aluno entender, que ele esteja, às vezes, meio nebuloso com essa aula aqui, que eu sei que é complicado, vai na página do Bionics, capa verde, que é a última edição, né? Que tem a equação de Planck-Henderson, na página 499, onde o Bockris finalmente fala, então o potencial interno devido à difusão, devido no transporte do ânion do cátion, dá-se por essa equação aqui, ó, derivada do potencial interno com potencial eletroquímico, menos 1 sobre E, somatório do número de transporte sobre a carga, né? Ok? O NOx, né? O Z, estequiometria do I. Então, já tem, até que ele fala, é uma equação de difícil integração, cuja variação do potencial, então integrando isso aqui para em vez de uma infinitesa, tem uma variação finita, que é o que se mede no experimento. Lembra-se, a gente
Para construir esse modelo, ele faz o infinitésimo, que é o dx, dy, as derivadas, mas na hora que a gente quer um experimento finito, a gente faz a integração, né? Na maioria dos casos, não tem casos que a gente mede tangente, é outra história. Quando não mede tangente, tem isso aqui. Então, delta phi de difusão, que é a mesma coisa que delta phi interno, né? Vai ser então o RT fatorado, somatório das integrais de 0 a L, ou seja, o tamanho do percurso que você quer estudar isso, TI sobre isso aí, 1 sobre o fator, né, desvio da integralidade da concentração, e a derivada do produto, presta atenção, a derivada do produto FC dx vezes um elemento dx. Então essa integral é complicada de fazer, tá? Cuidado, o diferenciando está aqui, tá? Essa aqui é outra parte, ou seja, o que está te pedindo essa equação? Cuidado com o aluno mais iniciante confundir isso. Ele está te falando, não é que você vai derivar dele. Ele fala o seguinte, você tem que pôr aqui dentro, você tem que conhecer como é que F, o produto FC varia com X, deriva ele em relação a X, joga aqui dentro da chave, o que der se multiplica por isso aqui, vai ter uma nova função, e se integra ela em relação a X, com os limites de integração de 0 a L, e multiplica por isso aqui. O I aqui vai somar o cátion e o ânion, certo? Então você vai ter um contador para o cátion e para o ânion. Aí você resolve. Então é difícil, igual o Bóculos fala, é difícil integrar essa equação, mas mesmo tem uma condição de fronteira condição de integração, desculpa, muito simplificada. Qual que é uma delas? Você assumir que entre uma fronteira o gradiente é linear. Para esse gradiente linear, que a gente chama de potencial de junção líquida, para resolver os problemas de junção líquida, a maioria das vezes assume que o gradiente é linear. Junção líquida é o seguinte, você tem um corpo da célula, você tem uma célula aqui, ó. Tá? Aqui você tem KCl. Aqui tem Na2SO4. Tá? E aqui você tem uma membrana porosa. Você vai ter um contato iônico aqui, mas você tem KCl de um lado e Na2SO4 migrando para estabelecer. Então você tem uma junção líquida aqui, certo? Então nessa parte aqui desse vidro aqui, poroso, a gente pode falar que nessa distância aqui, o potencial está tendo uma variação linear, certo? Então nessa junção aqui, ó. Então esse é o nosso L, tá? Ok? Então nós temos um φ inicial aqui e um φ final aqui, ok? Então por esse caso aqui, pode-se demonstrar, o Bóculos demonstra isso, que tem essa equação aqui, ó. Que você vai ter que considerar o Ln da concentração da espécie na posição L, do lado direito da fronteira, dividido pela concentração da espécie I, do lado esquerdo da fronteira, ok? Multiplicado por o número de transporte e normalizado por ZI, e somatório por cátion por ano. Então, paga 499 do Bóculos, ok? E alguns dados experimentais, adiantando algumas coisas que eu vou ensinar, só para deixar o aluno assim, ciente dessa coisa do transporte, a gente sabe, da eletroquímica, que os rios mais móveis que tem, pela teoria aproximada de Grotthuss, né, é o H+, na verdade H3 ou mais, né, e o hidroxílio. Então a gente tem esses rios aqui, ó, o H3 ou mais e o H-, né, os dois solvatados direitinho, são os rios que têm o maior valor de migração dos eletrólitos aquosos, né, ok? Então o mecanismo de Grotthuss que explica isso, tá? Então, a gente vai ver o que acontece aqui considerando o seguinte, eu tenho uma solução de HCl 0 molar, tá? Temperatura 25 graus Celsius. A mobilidade do H+, é 33,71 vezes 10 menos 4 centímetro quadrado, segundo por volt. E do cloreto é 6,84 vezes 10 menos 4 centímetro quadrado, segundo por volt. Então, nós vamos ter que o número de transporte, que é a fração da carga que o H+, o íon H+, carrega, é 0,83. Por quê? Posso dissociar aqui para 0,1 mol de HCl, vou ter 0,1 mol de H+, e 0,1 mol de cloreto. Então a concentração deles está igual. Então isso normaliza a questão da concentração, só depende agora da natureza do íon. Né? Então, e eu tenho aqui o número de transporte para o cloreto é 0,17. Ou seja, como a soma dos dois tem que dar 1, né? Porque T positivo mais T negativo é igual a unidade, né? A gente vai ver depois, tá? Ok? Então, tem um método de Hittorf, se alguém quiser ver, tá? Isso tem em qualquer livro de fisicoquímica, tá? No livro do Box também tem, obviamente, mas um método de Hittorf, tá? E outros mais, tá? Que usaram para determinar esses números de transporte, tá? Presta atenção, então, 83% da carga transportada no eletrólito que tem 0,1 mol de HCl, isso é dado experimental, tá? É devido exclusivamente ao H+.
e 17% ao cloreto. Daí que surge a questão do potencial interno. Então, enquanto que o H+, tem uma tendência muito grande de acelerar no campo elétrico, até que entra no que chama de velocidade de equilíbrio, né, devido às forças devido à viscosidade do meio, o cloreto tem uma tendência muito menor. Então, os íons H+, vão ser freados, entre aspas, pelo cloreto. Então, vai gerar aquela nuvem que eu desenhei no quadro passado, que é assim, ó. Olha, eu vou ter aqui, ó, o campo aqui positivo atraindo cloreto, né? O campo negativo aqui atraindo o H+, e ele vai tender o H+, vai ser muito mais rápido, mas não vai conseguir. Então vai ficar o H+ aqui, ó, e nós vamos ter o cloreto aqui, ó, certo? Essa distância de separação média, tá? Dentro de cada elemento de volume que contém milhares de íons, né, que gera uma nuvem, que a gente chama de densidade positiva, né? Densidade negativa, ela vai ser tão mais comprida, ou o L vai ser tão maior, quanto maior for a diferença de mobilidade. Tanto é que se essa distância de separação que eu chamei de L aqui, se o T mais fosse igual ao T menos, né, o L seria igual a zero, não teria distância de separação, porque os dois iam migrar no campo elétrico em sentido contrário, na mesma taxa de velocidade. Ok? Eu acho que agora ficou bem claro isso, né? Agora vamos ver o que acontece se eu coloco um eletrodo de suporte. Então aqui eu estudei uma espécie pura. Vamos, por exemplo, eu tinha uma solução de HCl 1 vezes 10 a menos 3, ou seja, 1 milimolar, e eu coloco 1 molar de KCl. Certo? Aí, presta atenção, o número de transporte efetivo, né, do potássio vai ser 200 vezes o valor do próton hidratado. Não porque mudou as características do próton, não muda a propriedade intrínseca, é porque a concentração vai compensar o fato de o próton conduzir muito mais que o outro, entendeu? Então, ou seja, a migração, né, devido ao íon mais móvel, o H+, ela vai ser desprezível. Então a gente tem aqui, ó, mesmo o H+, que é o íon mais rápido, vamos assim dizer, na presença de um campo elétrico, durante a passagem de corrente na solução eletrolítica, ele vai ser em torno de 1 milésimo da condutividade do K+, porque o K+ está em grande excesso. Então, ou seja, ele não vai deixar de transportar carga, mas perto ao que o K+ vai transportar, ele é desprezível. Então ele está lá fazendo o efeito dele. Só que o outro bem, ele está com uma bicicleta e o outro está com uma carreta cheia lá transportando. Então está lá, continua com sua bicicletinha, vamos dizer. Então ele está transportando, não para de transportar, mas perto do outro, em termos matemáticos, ele é desprezível. Ok? Essa é a questão do eletrodo de suporte. Esse desenho aqui é muito ilustrativo, tá? Lembrando que ele só vale em condições dinâmicas, tá? Você tem que ter a velocidade de transporte, tá? Diferente de zero, tá? Que se os íons estiverem estacionados, eles vão estar na sua esfera de rotação, só a agitação térmica criando uma separação temporária muito curta, né? Caso 3, condutividade e baixo campo. O que é baixo, para quem inicia, o que é baixo campo em potencial elétrico e medida de condutividade? Se pegar o livro do McKinsey, o livro do Glaston, o livro do Box, vai ver que é um potencial elétrico, intensidade, né? Da ordem de 10 a quarta volt por metro, tá? Ok? Nossa, isso é grande. É sim, só que na dupla camada elétrica ele vai ver que é muito maior isso, é 10 a nona, tá? Então, ok? Na dupla camada elétrica, depois, essa intensidade aqui na dupla camada elétrica, é aproximadamente 10 a nona volt por metro, tá? Olha só, compara 10 a nona com 10 a quarta, né? Ok? 5 ordens de magnitude, né? Certo? Então, ó, nós temos uma condição de eletromobilidade, somatório das cargas e sua concentração das cargas individuais e um encaixe de sua concentração da zero. Nós temos essa expressão da condutividade da aula passada, ok? Então nós vamos ter aqui a mobilidade definida em termos de U positivo. Eu defini na aula passada aqui que o U positivo é só um arredondamento, um jeito de escrever diferente o U minúsculo, né? Ok? Aí a gente tem aqui a definição, que começou lá com os trabalhos de Kohlrausch, né? Da teoria dos eletródos de suporte de diluição tendendo a zero, que se a concentração tende a zero, que é a famosa diluição infinita, né? Ok? Que a gente consegue falar da mobilidade iônica individual. Por quê? Vai ter tão pouco I em solução que eles trafegam com pouquíssima probabilidade de contato. O exemplo que se dá é o seguinte: é como se tivesse um corredor
pessoas com camiseta preta, pessoas com camiseta vermelha, correndo em sentido contrário. Quanto menos pessoas tiver, menor a probabilidade de colisão dessas pessoas. Então, não vai ter um impedimento estéreo, vamos assim dizer, interação, qualquer coisa, tá? Aqui tem mais, aqui além de impedimento estéreo, tem a ver com cargas, então tem forças coulombricas envolvidas, né? Então, quanto mais diluído, menor a probabilidade de interação soluto-soluto, mais isso aqui pode ser verdade. Então, por extrapolação de posição infinita, a gente mede a condutividade do núcleo individual. Isso aqui é só para ajustar os termos, né, de unidade. Que vai ser o módulo, né, que existe condutividade negativa, FU, tá, que é a mobilidade do íon. E aí tem a que se define, que é a condutividade molar, com a condutividade específica. Por quê? O que acontece no estudo dos eletrólitos? Se a gente mede a condutividade, tá? A condutividade, deixa eu lembrar a letra que eu usei na última aula, né? Pode ficar assim, kappa, né? Em função da concentração, ela aumenta de forma não linear, tá? Com a concentração. Mas se normalizarmos a condutividade pela concentração, que a gente chama de gama, tá? Ok. E fizer o gráfico aqui com a raiz da molaridade, aí a gente vê que para a solução muito diluída, isso aqui tende a ser uma reta. Logo te dizia, tá? Mas aqui na solução muito diluída tende a ser uma reta. Então o que acontece? Independente de ser uma reta ou não, que a lei de Coase-Lewis é uma reta, né? Ela decai. É aí que eu quero dizer. Se você só põe a condutividade sobre a concentração, ela vai aumentando. De forma não linear, mas aumenta. Se você normaliza pela concentração, ela diminui. Então ela é máxima sempre nesse ponto aqui. E como é que eu estou falando zero? Esse ponto aqui é da diluição infinita. Então esse valor aqui extrapolado, que não se mede, o experimento é sempre valor finito, né? Você pode medir 1 nanomolar aqui, mas 0 molar você não mede. Então você tem aqui micromolar, de micromolar até milimolar e extrapola aqui, ó. Ok? Esse valor extrapolado aqui é o que eu vou chamar de diluição infinita, que é o valor que tem um subscrito aqui, né? Que a gente vai ver depois, ok? Então é assim que trabalha com mobilidade individual, tá? Então a condutividade você divide normalizada pelo kappa, né? Concentração, e vai ser a parcela do cátion e do ânion. Pode-se escolher aqui o Z mais e o Z menos, é normalizado por ele, na forma de módulo, tá? Se a estequiometria dele não é essa tal de menos, vou levar aqui a estequiometria do ânion, tá? Se o aleatório de 1 para 1, tanto faz, cuidado, se o aleatório não for simétrico, vai frear 2 sobre 4, se a equação tem que ser arranjada a estequiometria dela. Mas o que importa é que o que é definido para o experimento é esse aqui, ó. A condutividade molar é a condutividade que você mede do equipamento, normalizada pela concentração que você fez o experimento, certo? Dando exemplo de ionização, você tem um íon BaS, onde aqui faz o papel do A, Na, por exemplo, NaOH, Na2SO4, qualquer cátion iônio, né? Vai ter coeficiente estequiométrico positivo aqui, coeficiente estequiométrico negativo. Aqui fica o box da espécie, né? Tá? Reduzida oxidada, né? Do cátion do ânion. E a concentração dos dois tem que ser igual para a eletrotonalidade, né? Okay? Então, não independe da estequiometria, a concentração de íons tem que ser igual a positivo. Então, se você tem, por exemplo, Na2SO4, né? Para cada sulfato, você tem dois sódios, aí você tem a eletrotonalidade, ok? A unidade é por mol, né? Agora entra o mol na jogada, porque está normalizado, né? E na condição de diluição muito baixa, a gente assume que a condutividade molar não é a função da concentração. O que eu quero dizer com isso? Se você faz experimento de milimolar, 1 milimolar, por exemplo, até 50 micromolar, tá? Aí você tem que, aqui nesse intervalo, não é função da concentração. Sai desse intervalo, por exemplo, aí a linha limite mais, aí você não tem. Eu estou falando dessa retinha aqui, ó, né? Estou falando para esse intervalo aqui, de 1 milimolar para 50 micromolar, professor, foi mais de 1 milimolar. Então estou falando para esse intervalo muito curto, tá? Ok? Saiu disso aí, ela vai ser função sim. Bom, a condutividade equivalente, né? Vai sair pela lei de Coase-Lewis, ela é o seguinte, que a capacidade de transporte total, a quantidade total, estrela, de estrela, vai ser a parcela do cátion e a parcela do ânion. Assumindo que então que eles não atrapalham o movimento do outro, isso que fica envolvido. O tráfego deles em sentido contrário no campo elétrico não está sendo atrapalhado devido a ter um impedir o outro. Não está sendo isso, porque a dissolução é diluída, ok? A probabilidade de encontro entre os dois é muito pequena, eles estão muito afastados. Eles vão encontrar sempre solvente na ida, o que está indo de um lado, e o outro sempre solvente na volta. Todo número de transporte, que é a migração em campo externo, né? De acordo com reescrevendo, isso aqui lembrando que é a lei de Ohm, né? Ok?
Lembra que eu falei no começo que a lei de Ohm, ela só pode falar nela em eletrólitos se for migração pura, né? Ok? E além disso, lembrando agora o seguinte aqui, ó. Um jeito de consertar ela, vamos consertar, que eu quero dizer o seguinte, em relação à espécie, é colocar o número de transporte aqui. A unidade, o número de transporte é dimensional, né? Ela é uma parcela, uma fração entre 0 e 1, né? Ok? Então, define o número de transporte como sendo a mobilidade do cátion dividida do cátion e do ânion. Uma parcela. A mobilidade do ânion, no transporte do ânion é a mobilidade do ânion, mas do cátion é do ânion, outra parcela. A soma das duas parcelas tem que dar 100%, não tem que dar 1. Ok? Que do ponto de vista da condutividade equivalente, né? Vai ser o lambda da estrela dividido pelos 2 lambda estrela do total. E o lambda estrela aqui, do parcial, que é positivo e negativo, dividido pelo total, certo? Então tá aqui a teoria de Coase-Rush dos eletrólitos fortes. Tá? O Box não gosta de fazer a palavra, falando Box porque ele chama de eletrólito potencial e eletrólito aparente. O que ele quer dizer? Tem a questão de pares iônicos, de Big-1, que eu não vou falar. Se você tem um eletrólito, vou falar de forma bem breve, aliás, né? Você tem uma solução de KCl de 1 molar para cima, por exemplo, existe a probabilidade de ter KCl dissolvido, mas não ionizado. Tá? Como se fosse uma espécie molecular, ok? Então, o que acontece é o seguinte, aquela história que todas soluções de eletrólito forte são 100% ionizáveis, depende da concentração. Tem uns que chamam grau de associação. Tem news que precisa praticamente verdade, mas tem news que não. Tem um grau de associação até de 5%, 10%, ok? Então, às vezes, está dissolvido, não tem corpo de fundo na célula no Becker, está dissolvido, mas ele não contribui para a condução, porque ele está na forma molecular, ok? Não está dissociado. Essa é a questão dos pares iônicos de Big-1. Se alguém quiser ler, tá? Chama pares iônicos, tá? Iônicos, a teoria de Big-1, tá? No livro bom de Fisicoquímica mais antigo, eu acho isso, tá? Não precisa ler o Box, não. Okay? Tipo do professor Adamson, tá? Esse livro aqui é excelente, tá? Ele é um livro difícil de ler para os iniciantes, tá? Mas é um livro muito bom, tá? Estou falando aqui Fisicoquímica porque o Adamson tem mais de um livro, tá? Ele tem um livro só sobre interfaces, tá? Fenômenos de interface. Então esse aqui é o livro de Fisicoquímica, tá? Caso 4. Casos eletrólitos fracos. O que é eletrólito fraco? Como eu acabei de falar, que nós estamos vendo o seguinte, ó, eu tenho Na, Cl, tá? Sólido. Na presença de soluções aquosas, coloquei na água, eu vou ter aqui, não vou ter o equilíbrio, vou ter isso aqui, ó, aquoso, mais Cl menos aquoso. Não tem flechinha para trás aqui, tá só para esse lado. Já foi 100% para a direita, ok? Não tem equilíbrio. Dissociação total, certo? Aqui nós vamos falar num caso de dissociação, por exemplo, você pega o ácido acético, HC. A hora que você coloca ele em água, ele vai gerar um equilíbrio dinâmico, vai ter o H+, né, aquoso, mais o acetato menos aquoso. Você tem um equilíbrio. Se tem um equilíbrio, você pode aplicar uma constante de equilíbrio, né, que vai ser a produtória da atividade do que está no produto, dividido para a atividade do que está no reagente. Ok? Bom, então, toda vez que tem um equilíbrio, pode atividade aplicada de termodinâmica clássica. Então, o que acontece? Presta atenção, hein? Nós vamos cuidar. Mas se eu for em condutividade, presta atenção nas condições que eu vou falar do equilíbrio dinâmico, tá? O que tem condutividade? Condutividade implica produção de entropia, estou medindo com fluxo elétrico, tá? Então, por isso eu vou entender o que eu estou querendo dizer. Então, o alfa aqui, ele é o grau de dissociação, no momento zero, se não dissociar nada, e 100% que dissocia tudo, seria o caso do eletrólito forte, né? Então, mas ele tende, como ele vai ver depois na lei de diluição de Oustor, para todo eletrólito fraco, à medida que você vai diluindo ele, 0 mol, 100 milimolar, 10 milimolar, 1 micromolar, o alfa vai tender a 1. Então, se a concentração está infinita, o alfa tende a 1. Para simplesmente atender a demanda que existe com a constante de equilíbrio. Eu vou mostrar daqui um pouco, tá? Ok? Então, feito isso, presta atenção. Isso parece o aluno, às vezes tem complicação, o aluno da graduação para entender isso. O aluno de iniciação científica tem muita essa dificuldade. Então, é o seguinte, o que é tabelado a condutividade dos íons sai da aproximação de Coase-Rush, ou seja, de eletrólito totalmente ionizável. Mas uma vez tabelado, você pode, por equacionamento, montar, por exemplo, qual seria a dissociação do ácido acético. Ok? Você coloca um cátion aqui que ele com ele forma um sal absolutamente dissociado, estuda ele
e você tabela, por exemplo, a condutividade extrapolada limite do acetato. Aí você combina ele com a do H+, que foi calculado no experimento, você calcula aqui, fazendo as devidas distribuições, qual que é a condutividade intrínseca, entendeu? Em exercício de físico-química, inclusive tem vários desses exemplos, entendeu? Então, essa lei aqui, ó, da redução infinita, vale tanto para eletrodo fraco quanto forte. E as tabelas para fraco vai vindo forte, ok? Porque tem que ser o valor na distribuição zero, a gente vai trabalhar com os dados da tabela da quantidade independente de Coase-Roosh, entendeu? Então essa aqui é a equação que o pessoal fala, a lei de Coase-Roosh dos eletrólitos fortes, né? Que o Box evita falar essa palavra. Que fala que em baixíssimas concentrações, que eu falei de milimolar para baixo, tá? Presta atenção no dado experimental. Eu tive a curiosidade uma vez de ler o trabalho de Jean Coase-Roosh. Ele trabalhou com o que chama de vidro velho, porque senão nem assim dava certo o experimento. O que é vidro velho? Ele pegava o material vidraria dele, tratava com vários tipos de ácido e base, se não me engano era ácido, desculpa, para que as camadas de sódio, do material que compõe o vidro, né? O vidro tem composição complicada, principalmente se for de borosilicato, né? Para remover os cátions e ânions que estivessem ali, nem sair da superfície. Aí ele envelhecia o vidro primeiro. A hora que ele envelhecia esse vidro, colocava água super destilada aqui, ele que desenvolveu um dos processos de fazer essa água superficial, que a condutividade era em torno de 18 megaohm por centímetro, por metro, se não me engano, desculpa, sempre esqueço esses dados. Água pura destilada, deionizada. Aí ele usava o vidro. Por quê? Ele fez, se ele pegasse um vidro novo, colocasse lá 1 micromolar, 2 micromolar do sal que ele queria estudar, a própria contaminação do vidro atrapalhou isso. Então nem vou falar da contaminação do ar que vem da dissolução do CO2 que vira ácido carbônico. Então esse tipo de experimento aqui, para tratar de Coase-Roosh, tem que ser em água totalmente pura, em vidraria, totalmente, que não soltam as paredes do vidro, não desprendem nenhum tipo de cátion de ânion, ok? Então não é um experimento fácil de ser feito. Tá? Então, com todo esse cuidado experimental, ele viu o seguinte, nessa fração menor que 10 micromolar, aproximada, depende, eu vou falar estequiometria do ânion, que você tem uma relação linear da condutividade intrínseca, né, condutividade molar, com a raiz da concentração, certo? E cujo extrapolado, então se faz um gráfico de raiz da concentração, né? Nesse intervalo aqui, ó, tá? Até 10, tá? Então esse ponto aqui que eu valeria ao limite máximo de 10 milimolar, né? Teria essa relação aqui, ó. Uma reta, tá? E aqui tá rodando. Então, como aqui é o zero, aí você mede em valores finitos, faz a regressão linear, extrapola aqui. Esse valor finito da extrapolação é o valor tabelado. É a partir disso aqui que se gera todas as tabelas, né? Ok? Desse experimento aqui. Ok? E a teoria de Arrhenius? Como é que ela se conecta com os dados de Coase-Roosh? O Arrhenius definiu o tipo de conceito de dissociação e equilíbrio, né? Aplicando a constante de equilíbrio, que o alfa pode ser definido em termos de a condutividade num ponto qualquer, concentração qualquer, sobre a condutividade na diluição infinita. Ok? Eu dou um exemplo do ácido acético. Então, H associa um H+, acetato menos. Sabe para essa estequiometria aqui de uma espécie que associa 1 para 1, você vai ter sempre esse jeitão aqui, o K aparente, esse alfa ao quadrado, o grau de ionização ao quadrado, associação, vezes a concentração com menos alfa. Se a estequiometria fosse, isso aqui, por exemplo, fosse aqui ácido sulfúrico, tá? 2H+, redução 4,2, essa estequiometria já muda, tá? Aí é por isso que a maioria dos exemplos dos livros é eletróide 1 para 1, porque aí às vezes aparece um termo cúbico aqui, aí já resolver a equação quadrática mais, aí fica mais complicado de resolver a equação, né? A teoria é a mesma, só que fica uma matemática mais chata, né? Então, substituindo, então essa concentração aqui, tá? Por que ela é aparente, tá? Porque nós estamos usando concentração ao invés de atividade, que é, né? O gama vezes a concentração. Nós estamos assumindo que o coeficiente de atividade aqui é 1. Como não é para medidas de concentração mais elevadas, então é aparente, tá? É aqui que estão os problemas graves que tem na literatura, como é muito bem escrito no livro do Glaston, o pessoal confundir os valores termodinâmicos tabelados com o valor de dissociação aparente. É porque a dissociação aparente é baseada na constante de equilíbrio aparente, tá?
se você usar os valores bem precisos do pessoal da época que usou gama, aí esse valor é corrigido aqui e muda às vezes uma ordem de magnitude. Okay? Então, aqui essa expressão na forma de condutividade vai ficar condutividade ao quadrado, na dada concentração, e vezes na extrapolação infinito, ela menos ela num ponto qualquer. Essa chama a lei de diluição, às vezes, de Austin, dependendo do autor. Por quê? Presta atenção no que é a lei de diluição. A constante de equilíbrio, a gente sabe que ela só depende da temperatura. Né? Aquela equação, né? Delta G reacional, delta G padrão mais RT, Ln da produtória. No ponto de equilíbrio, delta G reacional igual a zero, você tem que... A única coisa que vai depender é do delta G reacional que é tabelado e da temperatura. Você fixou a temperatura, você fica com a constante de equilíbrio, né? Então a gente tem aqui, ó, presta atenção, vamos lá desse lado da equação aqui, ó. Se na dada temperatura o K tem que ser uma constante, se eu vou diminuindo a concentração, o único jeito desse limite aqui existir dessa função é se alfa for tendendo a zero. Então o C vai tendendo a zero, o alfa vai tendendo a 1 e esse limite aqui existe. Tá? Presta atenção, 1 menos 1 é indeterminado, hein? Ok? Mas esse limite aqui existe e é chamado lei de diluição de Austin. Tem o que chama de gráfico de Krauss, que é o gráfico na forma invertida, que você lança 1 sobre lambda para calcular a extrapolação, tá? No livro mais avançado vocês vão ver isso, que é a função aqui na forma aqui, linearizada, tá? Para fazer que a gente... Em físico-química experimental, você nunca trabalha com um ponto só, você vai pôr um ponto aqui para calcular o kappa, não. Você vai fazer um punhado de pontos, linearizar a função, fazer a regressão para ter o coeficiente angular ou linear. Duas equações, duas incógnitas, você calcula tanto esse, se você for desconhecido, como o alfa, ok? Ou se conhecer esse, calcula o kappa, né? Na verdade, a gente vai calcular o kappa. Esse aqui você vai notar no princípio, né? Vai ficar essa determinada regressão, vai ser esses dois aqui, tá? Ok? Bom, então, no caso 5, nós vamos falar agora de um assunto mais complicado, em que eu vou agora interromper a aula só para a gente dar continuidade na lousa do outro lado.